Online. Hoje é a nossa aula 56. Estamos estudando sobre escatologia, que é o estudo sobre os finais dos tempos. Hoje nós estaremos falando sobre a corrente sobre o arrebatamento, algumas teorias que falam do período tribulacional. Recordando um pouco a aula passada, em Timóteo 2, 11 e 13, a Bíblia nos diz que, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando o bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Como foi visto na aula anterior, o arrebatamento é um dos acontecimentos mais esperados pelo povo de Deus, e ninguém tem como dizer quando ele acontecerá, pois se dará com a segunda volta de Jesus Cristo, e o próprio Jesus disse que nem ele sabia quando será. O que Jesus deixa claro é que devemos estar preparados para tal acontecimento. Em Mateus 24, 42, 44 fala: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em Êxodo 12, 11, Jesus ele fala em plena semana de Páscoa que ele remeteu os discípulos ao texto bíblico onde o Senhor, na primeira Páscoa, cerca de 1440 a.C., havia dito a mesma coisa aos israelitas: os vossos lombos cingidos, as vossas sandálias nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis o cordeiro apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Estar com o lombo cingido, o corpo devidamente vestido, a sandália nos pés, enquanto comiam o cordeiro, naquela última noite, antes da partida do Egito, significava estar devidamente preparado e vigiando em comunhão e obediência até o fim, prontos para uma partida súbita. No dia 14, todos os filhos da fé saíram do Egito ao mesmo tempo, em direção à terra prometida. Foi o maior êxodo instantâneo de todos os tempos. Não se tem notícia de nada parecido. Ao longo da história, muitos povos se moveram, mas o êxodo do dia 14 foi o único em que muitos povos se deslocaram no mesmo instante. Jesus faz a mesma colocação. Somente os que estiveram com os lombos cingidos e com a luz acesa, isto é, devidamente preparados e vigiando em comunhão com o Cordeiro até o fim, é que estarão incluídos no arrebatamento. Então, a partida instantânea e coletiva do povo de Deus do Egito atual para Canaã celestial. Este novo êxodo será ainda mais grandioso do que o primeiro e jamais será igualado em toda a história da humanidade. Então, os israelitas tiveram de esperar a hora do êxodo dentro de suas casas. Assim também os servos atuais, que somos nós, devemos esperar o arrebatamento dentro da casa do Senhor. Então, nos tempos de Jesus, era o servo que cingia e servia a ceia ao seu Senhor. Mas não será assim naquele grande dia. Na verdade, o Senhor se vestirá e servirá aos seus servos. Segundo a profecia, ele, vestindo-se para servir, e saiu do trono uma voz, dizendo: Louvai o nosso Deus, vós, todos os servos, e vós que os temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão,
como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e alegremo-nos e dermos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. É muita bem-aventurança. Aqueles que o serviram na terra serão servidos por ele no céu. Não importa a hora ou a demora. Bem-aventurados os que estiverem firmes na casa do Senhor, em comunhão, prontos e vigiando, esperando a sua volta. Então, a palavra de Deus ela é bem clara, fala em várias passagens que estejamos olhando, orando, vigiando em santidade o tempo todo e permanecendo fiel até o fim. Então, esse é o lema número 1 de herdarmos, subirmos, com Jesus para a Canaã celestial, a terra prometida, Então, nós vamos ver agora algumas algumas teorias a respeito do arrebatamento. A primeira, ela fala sobre o arrebatamento parcial. Ela diz que, diferente das outras 3 teorias, esta discorre acerca de quem vai participar do arrebatamento. Ela diz que somente parte da igreja, a que estiver mais preparada, mais santificada, será arrebatada, e a outra parte ficará na terra para passar pela grande tribulação. Ou seja, a parte da igreja que estiver orando, vigiando, olhando, aguardando por esse acontecimento é a que vai ser arrebatada. Aquela que estiver despreparada ficará e passará pela grande tribulação. Então, o arrebatamento parcial, que tem o nome de parcialista, ele precisa negar o ensinamento do Novo Testamento sobre a unidade e o corpo de Cristo, que em Coríntios 12:12 fala: todos os crentes, ou seja, todos os salvos, estão unidos ao corpo do qual Cristo é o cabeça. Isso fala em Efésios 5:30, que eu quero estar lendo com vocês. Fala assim: porque somos membros do seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, segundo essa teoria, essa experiência de batismo está presente em todo indivíduo regenerado. Se o arrebatamento inclui apenas parte dos redimidos, então o corpo do qual Cristo é o cabeça será um corpo desmembrado e desfigurado quando levado a ele. A construção da qual ele é a pedra principal estará incompleta. O sacerdócio do qual ele é o sumo sacerdote estará sem uma parte do seu complemento. A noiva da qual ele é o noivo será desfigurada. A criação da qual ele é o cabeça será incompleta. Isso é impossível de imaginar. Então, essa teoria, eu pesquisei um pouco a respeito, vocês podem perceber que ela remete muito para o lado dos dignos, Que o arrebatamento parcial, ele vai muito do lado do mérito, ou seja, a parte mais santificada, mais preparada, os mais dignos, os mais que buscam, então vai muito por essa parte do mérito, Então essa teoria,
ela dá-se a entender que o corpo, como fala aqui, acabamos de ler, ele será desmembrado, separado, né? O membro que fala que um é o braço, outro é a perna, outro é o dedinho. Então, esse corpo de Cristo será, assim, transfigurado, né? Então, que o próprio nome que se dá é o arrebatamento parcial. Porque essa teoria, ela pode se entender estranha, porque ela bagunça um pouco a palavra de Deus, porque não tem base bíblica para esse tipo de coisa que a palavra de Deus fala que o Cristo vem buscar a igreja, vem buscar o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. E aqui nesse arrebatamento parcial, dá-se a entender que ele será desmembrado, né? Então, não temos base bíblica para esse tipo de teoria. Um exemplo que nós podemos dar em relação a esse arrebatamento parcial, que ele remete muito para o lado do mérito, é o exemplo do ladrão na cruz. Então, o ladrão, ele não tinha obras, ele não tinha preparo, ele não se santificou, ele não fez nada, ele teve uma vida promíscua, mundana, e na cruz ele conheceu Jesus e se arrependeu dos seus pecados e subiu com Cristo. Então, o ladrão é um exemplo claro que não foi por ele se santificar ou por ele ter feito obras ou coisa desse tipo, foi pela graça, por mérito, que ele se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus e subiu. Então, ele tinha acabado de aceitar Jesus e ele não teve tempo para nada. Então, ele subiu totalmente por mérito. Então, por isso que a palavra de Deus, ela bate muito nessa tecla, que a gente tem que os que conhecem já a palavra de Deus, então temos que sempre olhar, orar e vigiar. O porquê disso? Porque se a gente, vamos supor, é santo a vida toda, assim, leva uma vida correta, de santidade, comunhão com Cristo, e no momento que você peca, o que Cristo fala? Que ele não vai se lembrar do momento das boas obras, que ele vai levar em consideração o tempo que você pecou, o tempo de hoje. Por quê? Porque você era conhecedor da palavra de Deus. Já no caso do ladrão, ele não conhecia nada. Ele teve a vida promíscua, mas naquele momento, como ele não conhecia nada, ele se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus. Então, o que nós podemos aqui aprender é que o mais importante não é o modo que você inicia, mas sim como você termina. Então, para quem nunca teve uma vida com Cristo, então não teve obras, não teve comunhão, nada, então ele se arrepende e sobe, e é puro mérito, como o exemplo do ladrão na cruz. Mas nós que já temos uma caminhada com Cristo, temos que tomar muito cuidado, por isso que a palavra fala: orai, vigiai, estai sempre firmes até o fim. Porque, de repente, no momento de deslize, se Cristo volta, ele vai levar em consideração o momento daquele deslize, porque você já era conhecedor da palavra. Certo? Agora nós estaremos vendo uma outra tese, uma outra teoria que fala sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Que esse arrebatamento, dentro do meu conceito, é aquele que eu acredito que muitas pessoas acreditem, e temos muitas bases bíblicas para essa teoria. Que ele diz assim: essa teoria diz que o arrebatamento acontecerá
antes do início do período de 7 anos da grande tribulação, ou seja, antes do início da 70ª semana de Daniel, quando a Igreja de Cristo será retirada da terra. Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e depois aqueles que viveram fielmente em Cristo terão seus corpos transformados à semelhança de Cristo num abrir e fechar de olhos. Então, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele descansa essencialmente na premissa maior, o método literal da interpretação das Escrituras. Como complemento necessário a isto, os pré-tribulacionistas acreditam na interpretação dispensacionista da palavra de Deus. O que seria isso? É um estudo sobre a dispensação da graça, que mais para frente eu pretendo estar falando sobre isso. Então, dentro da palavra de Deus, esse período de dispensação, então nós estamos hoje em dia vivendo são 7 períodos, então nós vivemos no 6º período, que é o da graça, e o 7º é do reino milenar. Então a igreja e Israel são 2 grupos distintos para os quais Deus tem um plano divino. A igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento. Essa era um mistério presente. Insere-se no plano de Deus para com Israel por causa da rejeição ao Messias na sua primeira vinda. Esse plano de mistério deve ser completado antes que Deus possa retomar seu plano com Israel e completá-lo. Tais considerações surgem do período literal de interpretação. Então, aqui fala que Jesus, veio para os judeus, mas eles o rejeitaram. Então, isso nós vemos no Novo Testamento, que o evangelho ia ser começado a pregar para os gentios. Esses gentios somos nós, que ele veio para os judeus, foi rejeitado e dar-se-ia o início da pregação do evangelho para os gentios, que somos nós. E os pré-tribulacionistas acreditam nisso, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Essa teoria é a que mais tem passagem na Bíblia. E eu quero ler uma dessas passagens com vocês, que está em Tessalonicenses, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que fala assim: ele vai do 9 ao 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, aqui nessa teoria, nós entendemos que nós não passaremos, porque Deus não nos separou para a ira dele, Então, o período dessa grande tribulação é um período que é a ira de Deus se derramando sobre a terra. Então, em 1 Tessalonicenses fala que Deus não nos separou para a ira dele, e sim para nós estarmos juntos com ele na glória. Então, eu acredito que essa teoria aqui é a que mais tem base bíblica
E é a que mais, assim, nós crentes acreditamos que vai ocorrer, que a igreja subirá, né, antes da grande tribulação. E essa teoria é a que mais se encaixa dentro da palavra de Deus. Amém? Então, essa aula de hoje vai até aqui. E na próxima aula nós estaremos vendo mais 2 tipos de teorias sobre o arrebatamento. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós ficamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.